Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 12 de setembro. Subiu para 47 o número de mortos pelas cheias no Vale do Taquari. Prefeitura de Lajeado faz um balanço dos impactos da tragédia ambiental no município. Alunos do Colégio Militar de Porto Alegre desenvolvem aplicativo para conectar doadores a quem necessita de ajuda. O desafio de quem busca um lugar no mercado de trabalho depois dos 50 anos. E ainda, exposição na capital homenageia Landel de Moura, padre gaúcho pioneiro das telecomunicações no Brasil. Subiu para 47 o número de mortos devido às enchentes no Vale do Taquari na semana passada. O novo levantamento do governo do estado informa também que 8 pessoas ainda estão oficialmente desaparecidas. Por isso, as equipes seguem as buscas na região atingida pelas águas. Ao todo, mais de 3.000 pessoas já foram resgatadas e pelo menos 342 mil foram afetadas pelas cheias. A atualização dos números ocorreu em coletiva de imprensa no gabinete de crise, instalado no município de Encantado. A Polícia Civil realizou uma busca ativa em cada família em que haveria alguém desaparecido. Após a investigação, mais de 30 casos reportados na semana passada foram descartados. Muito menor que o número anterior, de 46, mas ainda um número que nos preocupa muito. Tanto é verdade que acabei de sair da sede do QG, do Corpo de Bombeiros Militar, aqui de Encantado, onde estão reunidas as equipes de busca, equipes de mergulho, equipes municiadas de embarcações, equipes binômio homem-cão, com cães farejadores, e equipes utilizando helicóptero por via aérea para poder fazer uma varredura em todo o leito do rio Taquari. E o governador Eduardo Leite anunciou agora há pouco novas medidas de apoio às vítimas das enchentes. Serão destinados recursos de 10 milhões de reais em horas-máquina para a limpeza e reconstrução dos municípios atingidos, além de isenção de impostos e prorrogação de prazos para o caso de empresas afetadas. 25 milhões de reais também vão ser destinados para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e que residem nas áreas que decretaram situação de emergência ou calamidade pública. E já chega a 92 o número de municípios que tiveram decretada a situação de calamidade pública aqui no estado. Essa condição possibilita um acesso mais facilitado a compras e obras públicas emergenciais, além de garantir enquadramento legal para receber recursos do governo federal. E um desses municípios em calamidade pública pelas cheias é Lajeado, que, como nós acabamos de conferir, ainda tem 2 pessoas desaparecidas e muitas famílias desabrigadas. No Parque do Imigrante está concentrado o atendimento à população e a gente vai saber mais detalhes da situação por lá com o prefeito de Lajeado, o Marcelo Calmo, que se conecta agora conosco. Prefeito, antes de mais nada, nossa solidariedade mais uma vez aí para o município. A gente sabe que tem muito trabalho para ser feito e a gente queria começar comentando justamente sobre esse decreto de calamidade pública, a gente muitas vezes noticia aqui aquele decreto de emergência, que é em situações menos graves, nas quais a população ainda não está, é um pouco preventivo, não está sentindo os efeitos. Nesse caso, a população já está vivenciando esses efeitos, das cheias. Explica para a gente, então, prefeito, qual a importância desses anúncios de ter esse decreto também, da calamidade pública e como isso já está levando, alguma melhora para a situação difícil aí que Lajeado está vivendo e toda essa região. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Bem, o decreto tanto de emergência quanto de calamidade pública, para mim ele tem um papel muito especial, que é acelerar a burocracia natural que é do poder público. Então, a partir do momento que se tem reconhecido uma situação
extraordinária, tanto em emergência quanto calamidade pública, esses marcos legais, eles são simplificados. E isso, para uma pessoa que está passando necessidade, que precisa de uma resposta rápida do Estado, é fundamental. Nós já estamos agora, hoje, terça-feira, há 9 dias, vivendo quase que constantemente, ou 24 horas por dia, essa grande tragédia. Ninguém que está aqui no Vale do Taquari viveu algo semelhante. E as equipes, principalmente em Lajeado, estão no momento agora de buscar alternativas para que cada uma das pessoas que estão desabrigadas ainda, que estão fora da sua casa, cada uma dessas pessoas tenha um teto para, com isso, retomar os atos da sua vida normal. E aí a gente apresentou para a Câmara de Vereadores, agora deve estar votando em seguida, um pedido para que o município possa custear o aluguel de até R$1.000 por 6 meses para as famílias que perderam a casa, num processo simplificado e não levando em conta essencialmente a condição social ou o cadastro único da assistência social. Aqui em Lajeado teve muitas pessoas que são caracterizadas como integrantes do cadastro único, mas muitas pessoas também de classe média baixa, que acabaram perdendo a sua casa e precisam deste apoio agora dos governos para retomar a vida. Então, esse projeto então nós estamos nessa etapa agora, aqui no enfrentamento dessa grande tragédia. Garantir um teto para todas as pessoas. E esse é um apoio importante do poder público municipal, enquanto as outras esferas de governo fazem as suas ações para também dar o suporte para todas essas famílias. Importante, né, prefeito, essa situação, né, que o senhor traz para a gente entender. Nós estamos acompanhando imagens da reportagem que a gente exibiu aqui na semana passada da Simone Feltz, né, e do trabalho que vem sendo feito nos últimos dias, né, aí no município, e realmente chama a atenção que, como o senhor falava, né, foi uma crise que afetou diferentes grupos sociais da população, né. No caso do tempo, né, prefeito, nessa iniciativa de retomada da vida, o tempo está preocupando, né, esse nosso mau tempo, essa instabilidade que continua e a previsão é de continuar nos próximos dias. Como é que está o monitoramento aí do Rio Taquari e de que forma esse tempo pode impactar, né, na avaliação aí do município para essa retomada? Esse é um avanço que o Estado do Rio Grande do Sul, a União, precisam construir, ou seja, o volume de chuvas é uma informação relevante para todos os municípios, mas as cidades que são afetadas por enchentes, além do nível de chuva, elas precisam ter uma informação de quanto este nível de chuva vai influir na elevação do nível do rio. Isso hoje não existe no estado do Rio Grande do Sul, e não é culpando ninguém, é buscando contribuir para que a gente tenha mecanismos, porque esses eventos climáticos eles vão ser cada vez mais rotineiros. Então é importante que a gente tenha mais sistemas de monitoramento. Eu costumo dizer que a meteorologia precisa conversar com a hidrologia. Tão importante quanto o volume de chuvas, principalmente para a nossa região aqui dos vales, é quanto este volume de chuva vai repercutir na elevação do nível do rio. Sim, e prefeito, outra questão importante, né? A gente sabe que tem uma mobilização de doações. O que o município está precisando nesse momento, né? Tanto para pessoas físicas quanto para empresas, né, que estejam nos assistindo, o que ainda é necessário? Neste momento, é importante destinar eletrodomésticos ou materiais para as casas. Muitas pessoas perderam casas. Muitas pessoas, principalmente nas regiões afetadas pela enchente, aqui em Lajeado a característica é construção de 2 pisos. Então, como a enchente faz parte da vida de Lajeado, as pessoas recolhiam todos os seus pertences e levavam para o 2º andar. Essa aqui, como foi a maior enchente já vivida pela cidade, não bastou estar no 2º andar, porque a água tomou conta também do 2º andar destas residências. Então, nós vamos ter muita demanda de materiais básicos, geladeira, fogão, mesa, cadeira. E aí são 2 maneiras, ou o produto em si, ou o encaminhamento de recurso financeiro para que depois a gente possa fazer grandes ações de uma compra coletiva consistente desses materiais que servem para dar dignidade às pessoas que
Depois, como eu falei para vocês, o objetivo principal é garantir o teto. E depois de garantir o teto, suprir elas com essas necessidades básicas. Certo, prefeito. A gente com certeza vai retornar aí, né, com a reportagem. Segue em contato também com o senhor aí, com toda a população do município. Eu agradeço mais uma vez essa interrupção aí no seu trabalho, né, e desejo sucesso aí nas atividades suas e da equipe e principalmente da população, né, que a gente sabe que está muito engajada aí nessa recuperação, limpando, né, e tentando retomar a vida. Uma boa noite para o senhor. Perfeito, um agradecimento especial para toda a população do Rio Grande do Sul, do Vale do Taquari, de Lajeado, que o número de voluntários é impressionante e isso tem a marca do povo gaúcho, então nosso muito obrigado. E a gente fala justamente disso, né, agora da doação, porque alunos do ensino médio do Colégio Militar desenvolveram um aplicativo para conectar quem tem interesse em realizar doações e as instituições que encaminham os itens. Neste momento em que a população gaúcha está mobilizada para auxiliar, né, o Vale do Taquari, o web aplicativo Doapoa faz essa mediação. A partir de uma proposta para a Feira de Ciências relacionada à sustentabilidade, 3 alunos do 2º ano do ensino médio descobriram que a maioria das pessoas tem interesse em doar, mas a vontade esbarra em 2 questões. Falta de tempo, falta de transporte. O questionário, ele mostrou que, apesar de 90% das pessoas terem essa vontade assim, por doar, somente 40% delas doam assim, de uma forma efetiva. Então, com isso, analisando então o questionário, os fatores que levam as pessoas a doar ou não, enfim, a gente então elaborou o aplicativo. E o aplicativo ele busca sanar principalmente essas questões da falta de tempo e da falta de transporte. A gente basicamente aprofundou nosso conceito no que a caridade tem a ver com a sustentabilidade social. Depois a gente se deu conta que a gente podia relacionar ela com os outros 2 tipos de sustentabilidade, com a ambiental e a econômica também. Porque a caridade também trabalha com materiais, certo? Ela também trabalha com a ideia da gente doar um excedente de materiais que a gente tem em casa, certo? O resultado do nosso consumo, para que a gente possa passar para outras pessoas e elas possam dar novas utilidades para esses materiais. O aplicativo Doapoa tem 7 instituições cadastradas, entre elas o Misturaí, que está enviando doações para cidades atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. O acesso é direto pelo navegador, pelo site doapoa.xyz. Também é possível acessar o mapa para localizar os pontos de doação e selecionar o tipo de produto a ser doado e quem recebe. E até agora ele é uma coisa que a gente está em constante processo ainda de aprimorar ele, tanto na questão de chamar novas instituições, colocar elas na nossa base de documentos, também na questão de atualizar o aplicativo em si mesmo, como a gente fez quando teve toda a tragédia do Vale do Taquari, das enchentes. Além disso, está no aplicativo também a Defesa Civil, orientações de o que doar, que horas, né, aonde entregar as doações, porque esse é o objetivo. O objetivo é juntar o doador com a instituição recebedora, é funcionar como uma ponte, né? Tem o Instagram também, Doapoa.app, que vocês podem ver lá alguns vídeos em que a gente disponibiliza alguns tutoriais. Conheça o aplicativo, doem. É isso, né? Se engajar nessas doações. E a instabilidade continua predominando aqui no estado. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia foi mantido para as regiões sudoeste e sudeste, onde há grande perigo de a chuva superar os 60 ou 100 milímetros. Nessas áreas, também é grande o risco de alagamentos e transbordamento de rios, assim como de deslizamentos de encostas. Nós vamos conferir na previsão do tempo. Uma área de baixa pressão avança sobre o Rio Grande do Sul a partir do Paraguai e do Nordeste da Argentina, mantendo as nuvens carregadas em todas as regiões, com risco de queda de granizo e temporais. Junto com a chegada de uma nova frente fria vinda do Uruguai, a instabilidade deve se concentrar com mais força no sul, no centro, no noroeste e no leste do estado. Por conta da alta umidade, as temperaturas não variam muito. Em Porto Alegre, um dia chuvoso, com mínima de 13, máxima de 17 graus. Oscilação de 10 a 14 graus em Santa Maria. E em Alegrete, os termômetros vão dos 8 para os 12 graus.
E a gente muda de assunto agora para falar do mercado de trabalho, pois uma pesquisa apurou uma lacuna de diversidade nas empresas. É que boa parte dessas companhias possui menos de 10% de profissionais com mais de 50 anos. Esse dado, ele contrasta com o tamanho dessa fatia da população. A cada 4 brasileiros, um tem mais de 50 anos. E muitos desses trabalhadores enfrentam preconceito e barreiras para permanecer no cargo ou voltar ao mercado de trabalho. E a gente vai falar mais sobre esse assunto com o coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos da Unicinos, o Alexandre Viegas, que está comigo aqui no estúdio hoje. Professor, é uma parcela grande da população, mas que na sua avaliação, o que as pesquisas indicam? Realmente ela não é tão vista e tão buscada pelas empresas, isso ainda precisa melhorar, esse contato direto com as empresas, começando por aí. Bem-vindo. Sim, obrigado, Fernanda, pelo convite. Com certeza. O que está acontecendo no mercado nos dias de hoje? Nós temos uma população que está envelhecendo e as pessoas estão vivendo mais. E as empresas, as grandes empresas multinacionais, estão se dando conta nos dias de hoje que para a sua estratégia de sobrevivência do seu negócio, ela precisa incluir os 40 mais, os 50 mais, os 60 mais dentro da sua estrutura organizacional. Porque logo ali na frente vai faltar recursos humanos disponíveis. Hoje nós temos em torno de mais ou menos mais de 54 milhões de brasileiros que são 50 mais. Em 2050, o Brasil vai ser o 6º país mais envelhecido do mundo. Imagina, um dado que chama a atenção. Essas pessoas vão estar atuando possivelmente. Com certeza. Como vamos viver mais longevidade. E aqui o estado é uma das localidades no país que mais está lidando com o envelhecimento da população. Exatamente. Então as empresas estão mudando a sua estrutura, seus RHs e começando a olhar para esse nicho, para esse segmento, para fazer a inclusão, para promover a diversidade geracional, combater o etarismo, o preconceito, todo esse contexto. Esse é um movimento que ele não está em grande velocidade, mas as multinacionais começam a olhar para isso. E aí, como consequência, as pequenas e médias empresas compõem mais de 90%, 90 e poucos por cento aí, a estrutura do mercado brasileiro, também começam a olhar para isso, porque elas vão precisar de recursos humanos para fazer os seus negócios seguirem em frente, Ou seja, uma mudança que ainda está acontecendo lentamente, começando por aquelas que são as maiores, indo para as menores. E com relação a esses profissionais, professor, muitas vezes a pessoa acredita assim, com 50 anos, eu já cumpri toda a minha trajetória profissional, já estou no caminho da aposentadoria. Quais, assim, as potencialidades que mesmo esses profissionais às vezes não percebem que têm e que o mercado está de olho? Sim. Isso é muito importante, Nada desse negócio, Cheguei aos 50, aquelas crenças, aquele preconceito embutido, estou velho para aprender, estou velho para mudar de carreira. E esse conceito, essa percepção, esses preconceitos que se tinha, felizmente está caindo por terra e a gente tem que combater, Quando a gente está nessa faixa etária de idade, de carreira, nós já adquirimos muitas experiências, já desenvolvemos muitas habilidades comportamentais, as soft skills, habilidades técnicas, as hard skills, e o profissional precisa olhar para as suas forças internas. E é isso que o mercado está buscando, O mercado olha para a experiência, as experiências que esses profissionais têm, e eles precisam valorizar isso. E, obviamente, estar aberto a aprender, ter resiliência, trabalhar com equipes de outras gerações, Deixar, entender que esse processo, ele vai fluir, e deixar ele fluir, E aspectos sociais, como o preconceito, o edadismo, o etarismo, eles são ainda fatores que também prejudicam muito esses profissionais, Porque, muitas vezes, na sociedade, já esse tratamento desconsiderando esses saberes, que o senhor trazia. Sim, com certeza, porque na nossa cultura, especialmente a cultura latina, a gente tem essa tendência que eu brinco, que seremos jovens para sempre. E nós não seremos, Viver, enfim, evoluir, crescer. Tu pega uma cultura do Japão, a Ásia, que valoriza muito o conhecimento. O que nós temos que construir nos dias de hoje? É valorizar a experiência das pessoas e não trabalhar em cima da idade, quebrar esse modelo mental, Focado na experiência, na contribuição. O que esse profissional traz para o negócio?
Não importa a idade que ele tenha, e sim o que ele vai trazer e agregar para a empresa. Eu acho que esse tem que ser o grande foco. E para quem tem alguma dificuldade tecnológica, ainda dá tempo de se adaptar, né? Não importa se você tem 50, 60, 70, eu conheço profissionais que estão se reinventando aos 70, depois de aposentado, pessoas com 60, com 50. Tem que estar aberto até para não ficar para trás, né? Aprender com as novas tecnologias que estão aí, redes sociais, mídias, programa, enfim. Mas estar disposto a querer aprender. E isso que as empresas valorizam. E aí a gente quebra aquele modelo mental. Ah, que o profissional com mais experiência, 50 a mais, ele já vem com vício, ele já está pronto, ele não está aberto a mudar. Isso é bobagem, a gente tem que quebrar essas crenças, né? Mas esse profissional precisa mostrar que ele está o quê? Aberto. Aprender a se desafiar. Ele vai errar muitas vezes? Claro que vai, assim como qualquer profissional de qualquer geração. Assim como os jovens também erram, né, professor? Exatamente. E é bacana que a gente deixe esse recado, né, o seu recado para esses profissionais com mais de 50, para poder realmente aproveitar essa experiência que nós mais jovens nos valemos dela tanto, Sim. né? E também aprender, né? Coisa que nós jovens também estamos sempre aprendendo. Sim. Muito obrigada pela sua entrevista. O Alexandre Viegas, que é coordenador do curso de Gestão de Recursos Humanos da Unicinos. Uma boa noite para o senhor, professor. Muito obrigado, Fernanda. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte. E ainda inaugurada na capital, exposição em homenagem a Landel de Moura, padre gaúcho que foi pioneiro das telecomunicações no Brasil. Em Porto Alegre, uma terça-feira de céu fechado e muita chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura na casa dos 15 graus. O Redação TVE está de volta para falar sobre uma exposição inaugurada hoje em Porto Alegre em homenagem ao padre Landel de Moura, um dos precursores da transmissão da voz humana à distância no mundo. E a nossa equipe foi até o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC conferir. Essas são réplicas de um aparelho pioneiro, o transmissor de ondas criado pelo porto-alegrense considerado o inventor do rádio no mundo, o padre Roberto Landel de Moura. Tomografias também revelam o interior dessas réplicas em imagens que misturam arte e ciência. Foi com um aparelho assim que Landel de Moura fez a primeira experiência de radiodifusão em 1893, 2 anos antes do italiano Marconi, que levaria fama mundial pela invenção. Naquela época, as informações demoravam mais a chegar, né? O padre fez os experimentos em 1893, em São Paulo, né? A patente brasileira por volta ali de 1901. Mas a patente, né, americana é só lá em 1904. Então, acredita-se que esse tempo também de espera, né, das patentes tenha gerado também essa questão, né, de quem foi o primeiro a inventar, mas se sabe que faz parte de um processo, né, de invenção, que uns vão aprimorando, né, o conhecimento dos outros. Através da tomografia, né, nós podemos observar outros ângulos que a olho nu não é possível ver. Nós estamos vendo os transmissores aqui, mas como a gente começa a ver por dentro, né, de quem mexeu nele, de quem apertou o parafuso, né, nós estamos indo lá na patente dele, né, e entrando por dentro das ideias dele. Então isso nos revela como uma meta-arte, né? Essa é a patente brasileira do transmissor de ondas, registrado nos Estados Unidos e com autenticidade comprovada. O padre patenteou também outras 2 invenções, uma tecnologia de telégrafo e outra de telefone sem fio. Em 1902, este jornal americano, The New York Herald, trazia estampada a foto do padre Landel de Moura, a quem se referia como brasileiro inventor do aparato de telefone sem fio. Ele realmente era uma pessoa superdotada, né? Ele fez teologia na Gregoriana, na Itália,
ele estudou num colégio americano, ele gostava de física, de ciência, ele fazia interpretação sobre Einstein, várias publicações nos Estados Unidos, né? Comparam ele como um dos grandes pesquisadores da história, né? O padre chegou a desenvolver até um protótipo de TV e foi mais do que um inventor. A exposição Landel de Moura e os 100 anos do rádio, centenário celebrado no ano passado, também revela outras facetas. Estes documentos e textos manuscritos têm observações do pesquisador em diversas áreas do conhecimento. Nós procuramos trazer um pouquinho de cada uma dessas faces do padre Landel de Moura, né? Seria o religioso, né, o cientista e essa parte de psicologia também, que o padre apresenta bastante nos seus escritos, né? Ele chega a escrever sobre botânica, enfim, era um pesquisador bem ativo, né, e bem interessado e curioso nas diversas áreas. Todo o material à mostra faz parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, do qual Landel de Moura foi um dos fundadores em 1920. Através dos escritos dele, nós observamos os vários leques, né? E isso é muito bom porque nos deixa uma expectativa. O que existe mais ali? A exposição fica aberta até dezembro, de terça a domingo, no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC. Um passeio pela história do rádio e pela pesquisa eclética deste brilhante cientista brasileiro. Imperdível, né? E agora o esporte. A Copa RS de futsal teve a partida de hoje à noite entre Bela Vista de Montenegro e Açoeva, adiada em função da umidade. Já a Série Ouro está se encaminhando para a última rodada. Na noite desta segunda-feira, pela penúltima e 12ª rodada, a Iesco Cercesa visitou o Lanterna AVGF e venceu por 9-0. Já nos jogos do final de semana, destaque para as equipes que disputam a 8ª e última vaga à próxima fase. Barcelona Júlio de Castilhos venceu o Paulista por 5-1. Figueira e Ser Triunfo fizeram o jogo de 6 pontos. Melhor para Ser Triunfo, que ganhou de 5-4. Já o Rio Grandense segue na disputa. Porém, jogando longe de seus domínios, não conseguiu superar o São José e perdeu por 1-0. A última rodada da primeira fase da Série Ouro está prevista para acontecer no próximo final de semana. E a gente encerra hoje com a música tradicionalista do Coração de Potro. A banda se apresenta amanhã no Teatro Fuga. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Uma boa noite para você e se cuide. Nascem nos corredores, nos ranchos de Santa Fé, na forma da própria fé de quem foi terra inteiro. Também foi sangue guerreiro na mesma cor da esperança. Sou crioulo dos caminhos, mesmo caminho dos tantos, que tinham voz, tinham canto, na paz do aboio tropeiro, no andar de algum carreteiro, na roda que gira lenta. Destino, a tropa, a marreta, o fogo, o pouso e a ronda, o toldo, a lua redonda, um céu de couro e a carreta.